Bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor, boa madrugada para quem não dorme também. Vocês estão bem? Parte de número 4, falando aqui do sonho de José. Hoje a gente vai aprender outras situações. Eu quero voltar de novo em Gênesis para a gente entender mais um pouquinho da história, né, de José, Raquel e Benjamim, tá certo? Claro que é a família de Jacó, né? Mas esses três personagens estão tendo um destaque maior por esses dias, porque a gente está estudando o sonho de José, tá certo? José que sonhou lá com 11 estrelas, né, o sol e a lua, que tem seu nome, que tem seu pai por nome de Jacó, sua mãe por nome de Raquel, e seu irmão caçula, que é o Benjamim, tá certo? Hoje a gente vai dar um zoom na vida de Benjamim, tá certo? E por isso a gente vai estudar o capítulo 12 do profeta Zacarias, tá? Foi o profeta que o Senhor Deus ministrou no meu coração, principalmente o capítulo 12, para estar falando de Benjamim, tá? Antes da gente iniciar o estudo, uma dica, né? Para quem está assistindo os estudos, eu estou vendo que está chegando pessoas novas, né? Tanto no Face quanto no YouTube. Talvez pessoas que não conhecem ainda o estudo das duas casas de Israel, né? É um assunto bastante importante para ser compreendido dentro das Escrituras. E este assunto das duas casas de Israel, quando você compreende ali o plano de Deus, né? A questão da salvação do homem, como que ele fez para alcançar os homens por meio do seu evangelho, né? Com o seu Santo Espírito, claro. Mas o que eu quero dizer é que quando você está principalmente aqui nos profetas, né? Ou por toda a Escritura, mas nos profetas tem um destaque maior. Deus uma hora ele fala casa de Judá, outra hora ele fala casa de Israel, outra hora ele fala filhos do Jacó, ou Jacó, outra hora ele vai falar de Jerusalém, tá certo? Outra hora ele vai falar toda a casa de Israel. Então tudo isso, essas variações de nomes, né, com relação a Israel, o Senhor Deus tem, como é que se diz? Quando você compreende as duas casas de Israel, você fica apto para desbloquear as profecias, né? Um exemplo só, para vocês verem, né? Quando ele está falando, eu quero falar que eu tenho uma acusação contra a casa de Israel, 10 tribos, reino do norte. Eu tenho uma acusação contra a casa de Judá, reino do sul, né? E também quero falar algumas coisas relacionadas com Jerusalém. Olha, ele usou 3 nomes, tá certo? Então ele está falando casa de Israel, que é o reino do norte, 10 tribos. Ele está falando casa de Judá, que são mais precisamente uma tribo, né, que é os judeus de hoje, inclusive, ou da época antiga. Então, judeus, casa de Judá é uma tribo, né? Porém, tem um mistério, né, na tribo de Benjamim, tá certo? Que ele, como se diz, em determinados momentos ele está junto com a casa de Judá, certo? Mas muitas das vezes ele está isolado. Benjamim é uma tribo que está um pouco isolada dentro das profecias. Sempre o Senhor Deus coloca ela à parte. No caso é Jerusalém. Toda vez que o Senhor Deus trouxer uma profecia, até o próprio Jesus fala, né? Jerusalém, ele está falando diretamente com a tribo de Benjamim, tá certo? Então são expressões que trazem entendimento nas Escrituras, quando você entende essas coisas, tá? Então a Bíblia ela não tem contradição. Mas agora sim, vamos dar sequência no estudo. Lá atrás, em Gênesis, mais um momento lá do Benjamim, José e Raquel. O que acontece? José está reinando lá no Egito, certo? Está tendo fome em toda a terra. Caos total instalado no mundo inteiro. Porém, no Egito, está tendo trigo em abundância e José está reinando, né? Lembrando que José é figura de Cristo. Um dia Cristo vai reinar como José reinou no Egito, só que agora Egito tipificado o mundo inteiro, 100% da terra. E o que acontece? Jacó pede para que seus filhos vá até o Egito comprar trigo. Seus irmãos, né? Seus filhos e irmãos de José. Eles vão até o Egito, compram trigo, voltam, conversam com Jacó, olha, está tendo trigo, assim, 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 assado, tal. Porém, um homem lá do Egito, que nós não sabemos quem é, prendeu um de nossos irmãos e a gente... agora a gente está numa sinuca de bico, porque daqui a pouco esse trigo que a gente trouxe vai acabar. E a gente vai precisar voltar para o Egito comprar mais trigo. Só que o homem já disse, se a gente chegar lá no Egito para comprar mais trigos e não levar conosco Benjamim, ele não vai entregar o nosso irmão que ficou preso e também não vai vender trigo.
Em outras palavras, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Então Benjamim se torna uma espécie de resgate. E Judá tem um esforço muito enorme em convencer a Jacó a permitir que Benjamim saia de Canaã e vá para o Egito. Olha só que expressão. Benjamim é basicamente forçado a sair de Canaã e ir para o Egito, para, de uma certa forma, resgatar o que está preso e trazer uma espécie de unificação dos irmãos, né, junto com José. Certo? Só que olha só que interessante. Então, Jacó permite e ele vai para o Egito. Quando ele chega no Egito, acontece aquele trama lá de José liberar o outro irmão que está preso, para eles voltarem para Canaã com os seus mantimentos. Só que José pega e coloca um cálice dentro da bagagem de Benjamim. E na metade do caminho, José manda os oficiais, né, atrás deles, para trazer eles de volta, porque eles, entre aspas, roubaram, né? E aí os oficiais encontram, né, o objeto, né, o cálice do rei, do príncipe, né, do governador do Egito, na bagagem de Benjamim. O que acontece? Benjamim é o único irmão que não traiu José. É o único irmão que não, como é que se diz, não falava mal de José, né? Benjamim era inocente, foi inocente nesse momento. Só que Benjamim foi incriminado, olha só, por causa dessa situação, né? Benjamim está sendo incriminado, né? Então Benjamim foi forçado a descer para o Egito, que eu já falei anteriormente, e se torna ali uma espécie de resgate para seus irmãos. E acontece todo o movimento lá de resgate, acontece de José se dar a conhecer a eles, perdoa eles, não só como perdoa eles, mas faz com que Jacó e toda a sua família desça para o Egito. O que eu quero que vocês se atentem para esse momento? O que aconteceu com Canaã quando Jacó desceu para o Egito? Porque somente no Egito tinha pão. Só no Egito tinha um homem governando que teria condições de alimentar a família 12 tribos de Jacó. Certo? Canaã morreu. Certo? Canaã literalmente morreu. Por quê? Porque não tinha comida em lugar nenhum. Certo? Mas Jacó desceu. Então, lembrando nos estudos anteriores, principalmente a primeira parte, que tem lá 3 personagens, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, figura de Deus, Isaac, figura de Jesus, Jesus Cristo, o Filho, e Jacó também é figura do Espírito Santo, certo? Algumas palavras-chave para a gente compreender o que a gente vai estudar agora no profeta Zacarias. Jacó é figura do Espírito Santo. Judá é a tribo dos judeus, né? O que descendem os judeus. Dos judeus viria o Messias, viria o líder, viria o cabeça, o guia, tá certo? Então, como se, nos nossos dias, ou para o futuro, talvez até inclusive, esse judeu vai interceder, ou intercedeu, ou está intercedendo para o Espírito Santo permitir, para o Espírito Santo conduzir Benjamim, que está em Canaã, isto é, Israel hoje, a sair de Canaã e ir para o Egito. Vocês estão compreendendo? Que agora eu estou me atualizando aqui, tá certo? Dependendo do seu nível de conhecimento das Escrituras, você vai ficar perdido. Mas aí, volta o vídeo e assista novamente para você entender. Então, Benjamim é uma tribo hoje, entende? É um reino, basicamente. Está lá em Israel, é a tribo de Benjamim. Quando houve a distribuição de terras, né, ou a repartição de terras para eles entrarem em Canaã, a parte que caiu para Benjamim é um território que a cidade de Jerusalém ficou dentro do território de Benjamim, certo? O apóstolo Paulo é da tribo de Benjamim. Então Benjamim está lá, e a capital do país Israel é Jerusalém, certo? Então o centro da terra, ou o centro de Israel é Jerusalém. E essa Jerusalém está dentro do território de Benjamim, tá certo? Então Benjamim está lá em Israel hoje. O Espírito Santo vai mover de uma certa forma, a gente vai entender pelos profetas, principalmente pelo profeta Zacarias, que Benjamim será forçado a sair de Canaã novamente, entende? Agora em proporção maior, é claro. Será forçado. O Espírito Santo vai fazer isso. Vai tirar Benjamim de lá de dentro para ocorrer um encontro com seus irmãos que estão entre as nações espalhados, isto é, mundo, Egito, tá certo? Lembra que os irmãos de José estavam no Egito e Benjamim estava em Canaã? Lá no Gênesis?
Judá sobe, vai, convence Jacó, que é figura do Espírito Santo, olha, Benjamim precisa descer. Se Benjamim descer, se Benjamim não sair de Canaã e ir para o Egito, nada feito, nós vamos perecer. Então Benjamim será forçado a sair de Israel, literal, certo? Para ocasionar o encontro dos irmãos que estão entre as nações espalhados, por isso que é preciso, importante, compreender o estudo das duas casas de Israel, senão você não vai entender nadinha do que eu estou falando, tá? Então, quando acontecer isso, acontece o quê? Vai acontecer o momento do encontro dos 12 irmãos, 12 tribos, vai acontecer o momento de José perdoar eles fisicamente, né? Porque espiritualmente já perdoou lá na cruz, né? Há 2000 anos atrás. Mas vai acontecer o perdão fisicamente, ou no caso o abraço mesmo, né? O afeto da família, tá certo? Então vamos para o estudo que agora chega de falar, que eu repeti muitas vezes. Mas eu preciso enfatizar isso para vocês entenderem, tá? Zacarias capítulo 12, verso 1 diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito dentro do homem. Verso de número 2. Eis que eu farei de Jerusalém, isto é, Benjamim, um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Olha que verso rico, chique, cheio de revelações. Eis que eu farei de Jerusalém, que você tem o entendimento que Jerusalém está falando da tribo de Benjamim. Eis que eu farei de Benjamim um cálice de tontear para todos os povos em redor de Jerusalém e também de Judá, durante o tempo do cerco, do sítio contra Jerusalém. Mas que tempo é esse? Que época será esta? Lucas 21, vamos ler. Em que momentos vai se dar isso? Lucas 21, 20. Vai dizer assim. Jesus falando, tá? Para Benjamim, né? Quando virdes, porém, Jerusalém sitiada de exércitos, eu vou ler para você entender com a revelação liberada aqui já. Quando, porém, virdes Benjamim sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação, né? Falando de Jerusalém, Benjamim. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontraram dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos não voltem para lá. Jesus falando diretamente para a tribo de Benjamim, certo? Outro texto, Isaías 51. Só para vocês verem. 51, do 16 ao 18, a gente vai ler. Eu ponho as minhas palavras na sua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus e funde nova terra, e diga a Sião, tu és meu povo, né? Sião está falando lá de Benjamim, lá dentro de Israel, tá certo? Só que aí, no caso, todos os salvos já, né? Ele vai estender novos céus, nova terra, isso vai acontecer quando? Lá no período de Apocalipse, né? Um assunto para um outro momento, só para vocês entenderem. Verso 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, levanta-te, ó Benjamim, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. Lembra lá que ele falou lá em Zacarias 12, 1 e 2? Eu farei de Jerusalém, eu farei de Benjamim, que seja um cálice de tontear para todas as nações, todos os povos em redor de Jerusalém e em redor de Judá também, né? Então aqui ele já está no presente, ó. Vocês beberam o cálice da minha ira, né? O cálice de atordoamento, e os esgotaste, né? Tá certo? 18. De todos os filhos que ela teve, ela que é em Jerusalém, nenhum a guiou. De todos os filhos que criou, nenhum tomou ela pela mão, nenhum foi ajudar. Ou seja, lembra lá da primeira parte desse estudo, que eu falei lá do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Que a gente entendeu naquele período lá que a Jerusalém atual estava escravizada ou escrava com seus filhos, que a Jerusalém, a nossa mãe, no caso, que é a do alto, é livre. Assista aquela parte novamente, para quem não assistiu, para entender isso aqui que eu vou falar, né? Então, o Senhor Deus está dizendo para a tribo de Benjamim, para Jerusalém, você teve muitos filhos nos períodos aí da sua vida, aí, né, desse tempo. E todos esses filhos que você teve não te guiaram, não te ajudaram, não puderam te socorrer.
porque são filhos que estão em escravidão, né? Estão fora, né? Além de estar fora da aliança, estão fora da vontade do Senhor, né? Tá certo? Estão presos, né? Escravos na religiosidade, no pecado, tá certo? Qual texto mais? Mais um texto para a gente fechar o vídeo. Zacarias, vamos voltar para Zacarias. Zacarias 14, do 1 até o 4. 14, do 1 ao 4. Diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para pelejarem contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, e o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para um alto muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul, né? Mas vamos se atentar somente para o momento em que Deus está dizendo aqui, olha, né? Verso 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, serão saqueadas as mulheres, e metade da cidade sairá para o cativeiro, e o restante do povo não será expulso da cidade. Tá certo? Depois, na outra parte, a gente vai ter entendimento lá no profeta Sofonias, né, que fala muito desse momento aqui, né? Então, o que o Senhor Deus está dizendo aqui? Eu vou levar, né, eu vou permitir, assim como eu falei na introdução, que Jacó, né, como é que se diz? Judá teve que, não forçar, mas insistir com Jacó, para Jacó permitir que Benjamim fosse para o Egito, né? Ele estava em Canaã. Então agora o que o Senhor Deus está dizendo? Eu vou fazer, né, com que metade de Benjamim saia para cativeiro, né? Saia para encontrar com seus irmãos que estão entre as nações, né? E metade do povo ficará lá dentro, tá certo? Eu gostaria de expressar mais coisas aqui, mas aí vai entrar numa outra questão que o vídeo vai ficar muito grande. Então eu vou finalizar esta parte, e é a parte de número 4, tá? Não sei se eu falei no início, mas é a parte de número 4, tá ok? Vamos para a parte de número 5 para a gente dar sequência aqui no estudo do profeta Zacarias com relação a Benjamim, José e Raquel, tá certo? Que Deus abençoe e obrigado pelos novos inscritos. Não esqueçam de compartilhar, divulgar e ajudar para que a palavra alcance outros corações sedentos, como o de vocês está, tá certo? Que Deus abençoe.